Olá amigos, boa tarde, boa noite, eu sou Cristina Pinho e estamos começando o segundo bloco do programa Ho'oponopono de hoje, não é, Petito? E eu queria só fazer uma referência aqui, falar neste segundo bloco, essa data especialíssima que a gente está vivendo, que foi ontem, hoje é dia 13 de dezembro de 2012, que foi ontem o 12 de 12 de 2012, que guardava no inconsciente coletivo, na imaginação das pessoas, muita contradição, por um lado, muitos medos e receios de que o mundo fosse acabar, e por outro, muita expectativa de coisas boas acontecendo, com a ancoragem da nova era que começa, que já começou, mas que cada vez mais se materializa e que marca um novo momento para todo o planeta e para toda a humanidade. Eu recebi algumas mensagens por ocasião do 12 do 12, algumas pessoas dizendo, mas como assim, o mundo não ia acabar no dia 12? Pode ter sido de uma maneira caçoativa, né, de brincadeira, mas realmente muita gente estava com essa sensação, não sabia o que ia acontecer. Por outro lado, toda a mídia, toda a comunicação coletiva, em geral, mais popular, ela foi realmente tendenciosa no sentido de criar o medo, o pânico e a expectativa negativa. E, por outro lado, todas as egrégoras de luz ancoradas no planeta, através de trabalhadores da luz, de pessoas conectadas de alguma forma, como canais de distribuição da informação, que também é luz aqui no planeta, estavam com uma grande expectativa. Alguns viveram essa expectativa e outros nem tanto. Então, só uma reflexão que eu fiz nesses últimos dias a respeito disso, anteontem, ontem, hoje praticamente, que muitas pessoas ainda se perguntam, mas como assim? Era para ter fogos de artifício, de coisas legais, e na verdade ainda não sinto a mudança, ainda não vejo. Fiz um ritual, fizemos uma reunião coletiva e ainda não estou vendo essa mudança, essa transformação no mundo e em mim. Quando que isso vai acontecer, de que forma isso vai se dar? Na verdade, isso já está ancorado no planeta, essa luz. A questão agora vai ser cada vez mais a gente estar atento à nossa percepção. Atento, porque a transformação ela está se dando realmente internamente. E a gente começa a perceber o reflexo fora. Por exemplo, é como quando você começa a fazer, por exemplo, você está se sentindo cansado no mundo, na vida, nas coisas, e você começa a praticar exercícios. Você começa a fazer uma série de exercícios, 3 vezes por semana ou todos os dias, e você começa a perceber que te cansa, te dá um cansaço, tira uma energia naquele momento específico que você está fazendo exercício. Às vezes você pode estar motivado ou não, mas você vai percebendo que ao longo dos dias, conforme o tempo passa, o seu corpo vai se tornando mais tonificado. Você vai percebendo uma reatividade, uma esperteza nos seus sentidos, no seu corpo físico, na sua percepção, e você está mais ligado, mais atento, mais vivo, mais desperto. É a mesma coisa. A gente começa a perceber com essa nossa alteração de percepção e de consciência, a gente percebe que uma hora a gente pode estar muito cansado, ainda se sentindo super emocionado por umas coisas, muito sensível por outras que acontecem ao nosso redor, se questionando muito, começando a perceber coisas que não estava percebendo antes. E ao
passar, conforme o tempo vai passando e você continua praticando o quê? Praticando todas as formas que você já vinha anteriormente praticando, fazendo, que são as formas de conexão ou de percepção espiritual, energética ou psíquica, emocional, ou seja, de você estar abrindo a sua percepção não só para a quarta, mas principalmente para a quinta dimensão, que é a perfeição. Então, quando você usa, e isso tem várias, a maioria das terapias trabalham isso, mas muitas filosofias espirituais, muitas práticas pessoais também levam a isso. Como a gente lida especificamente, como é que isso se dá no Ho Oponopono? Na verdade, só para fazer esse paralelo, realmente, quando você vai começar a sentir que os seus dias vão passando e que você ainda vê problemas, ainda não se resolveu completamente, ainda não tirou todas aqueles obstáculos da sua frente, do seu universo, do seu mundo, significa que ainda há trabalho a fazer. Só que este trabalho que você está colocando num problema, em alguma questão específica, ela vai te trazer o resultado. Ela vai te trazer como dizer, ela vai estar te proporcionando o conhecimento, o aprendizado que aquele problema veio te trazer, se você não parar de fazer a prática. Então, tem momentos e vai haver momentos que você vai estar se sentindo até deprimido, triste, frustrado, e se você não deixar de praticar, eu falo no caso do Ho Oponopono, mas você pode ter outras práticas, você pode ter uma prática de meditação que você está começando e ainda está na dúvida, você pode ter uma prática, uma outra prática espiritual específica que está ligado a alguma filosofia ou alguma terapia. Se você não desistir, se você continuar e persistir, lembre-se, quando a gente está no túnel, que é esta abertura que a gente está vivendo da quarta dimensão, em que as coisas começam a ficar mais reveladas para nós, mas ao mesmo tempo, porque ainda é quarta dimensão, ainda o negro e o branco e o claro e o escuro ainda estão presentes, a gente começa a trabalhar principalmente o nosso discernimento. Então, nesta passagem que a gente está fazendo, a nossa persistência, a nossa determinação, a nossa reflexão diária e a percepção e conexão com o nosso coração, com a nossa consciência é muito importante. Cada vez mais, não é ninguém que vai te dizer, nem eu vou te dizer o que você vai fazer. Eu posso te ajudar e te orientar, por exemplo, quando eu dou uma consulta de Ho Oponopono, quando a gente está aqui no trabalho, posso te ajudar, te orientar a como fazer isso, mas a responsabilidade não é só minha, é principalmente sua, no sentido de reconhecer que aquilo que é um problema para você, ele está ali guardando um aprendizado apenas. Então, quando você transformar essa sua visão e for passar por esse túnel e cada vez mais tiver esse discernimento, você vai, às vezes, ressoar o que um mestre falou para você, o que um terapeuta disse, o que eu possa ter dito, o que algum outro guru, o que algum livro revelou para você. Eles vão estar na ressonância, na vibração do seu coração, da sua consciência. Isso que é mais importante, não é o que ninguém... Estamos agora na fase onde ninguém sabe, assim, ninguém diz para você, você tem que fazer isso. Ninguém. Você é quem vai ter o discernimento e a escolha, a responsabilidade realmente de descobrir o que você quer. A gente está numa fase onde é chamado não há mais a lei do karma, ou seja, a suspensão, a finalização dessa lei do karma. O que significa? A gente vai estar percebendo isso ao longo do tempo na prática, mas teoricamente isso significa que
que você tem que assumir a responsabilidade, tanto pelo seu prazer, quanto no seu problema, na sua dor. E procurar todas as maneiras que sejam as mais íntegras ou as mais integrais possíveis para resolvê-las e para poder fazer neste momento a criação do que você quer e não mais do que você acha que deve fazer ou do sacrifício que você imagina que seja preciso ser feito para, ou do pagamento do que quer que seja, de que dívida quer que seja. Entenderam? Ok, então eu termino agora este segundo bloco e a gente volta para mais uma prática. Não saiam daí. Eu sou Cristina Pinho, você está assistindo o programa Ho'oponopono.